Olá, eu sou a Francisca. Eu sou a Rita. E sejam muito bem-vindos ao novo episódio do podcast Food Connect, um espaço de debate e de partilha sobre como combater o desperdício alimentar. Aqui nós damos a conhecer iniciativas, dicas práticas e discutimos soluções para reduzir este problema. Este podcast faz parte do projeto Food Connect, apoiado e financiado pelo programa LIFE, que pretende transformar o cenário atual do desperdício alimentar e facilitar a doação de alimentos. Através de uma plataforma inovadora em que são ligados diferentes setores, pretendem que este processo fique mais eficiente e acessível em vários países do sul da Europa. Este podcast é uma parceria entre a Inova Mais e a Associação Ambientalista Zero. Por isso esperemos que gostem. Hoje abordamos um tema urgente e que muitas vezes passa despercebido na nossa comunidade, as pessoas em situação de sem-abrigo e a resposta coletiva para este problema. Vamos explorar as dinâmicas e desafios que as organizações sociais têm e também com as suas soluções inovadoras que apresentam, tanto como a plataforma do Food Connect, como também as soluções que a nossa entrevistada Sara nos pode trazer. Sendo assim, a nossa entrevistada Sara Pereira, técnica do Centro de Nutrição Cirilo, Cirilo, sim. Se nos importar neste momento apresentar-te um pouquinho sobre o teu trabalho e também como é que é trabalhar no Centro de Saúde Cirilo. Então, começando por vos explicar um bocadinho o que é o Centro de São Cirilo. Nós somos uma instituição que dá apoio tanto a migrantes como nacionais, mas somos maioritariamente conhecidos por apoiar migrantes. Somos uma instituição que faz parte da Companhia de Jesus, dos jesuítas, e por isso temos esta vertente religiosa associada à nossa instituição, mas que se verifica não no nosso dia-a-dia. Não somos uma instituição que tenha a presença de um padre, que tenha missas com regularidade. Não, marcamos esta missão através dos nossos valores, muito ligado aos jesuítas, que olham para o desenvolvimento pessoal, muito nesta lógica da capacitação, da autonomização, e é isto que o Centro de São Cirilo faz. Faz um trabalho multidisciplinar, onde o objetivo é capacitarmos as pessoas para a autonomia e para a integração na totalidade na sociedade. A autonomização está muito ligada à empregabilidade e por isso trabalhamos maioritariamente com pessoas em idade ativa para o trabalho, que tenham vontade e disponibilidade para trabalhar, e temos vários serviços. O meu papel no Centro de São Cirilo neste momento, eu sou a coordenadora do Gabinete de Animação e Voluntariado, por isso faço toda a gestão dos nossos voluntários, que são bastantes, e por isso também estar muito ligado a esta parte da comida e do como é que a comida chega ao Centro de São Cirilo, e faço a parte da animação, ou seja, faço toda a dinamização de atividades, tudo o que são parcerias, também tenho essa vertente. Pronto, e assim muito resumidamente é isso. Obrigada. E então, se calhar para começar, vamos fazer aqui um apanhado mais geral ou estrutural do tema que nos traz aqui hoje. Eu vou à minha cábula. Pronto, mas basicamente, qual é que, na tua perspectiva, são as causas estruturais que conduzem as pessoas a esta situação de sem-abrigo? E que tipos de necessidades básicas continuam a ser mais difíceis de garantir para esta população no dia-a-dia? Então, para uma pessoa, e focamos lá está na população que são sem-abrigo, e que nós não estamos propriamente... Nós não damos um apoio direto aos sem-abrigo, não somos uma instituição que apoia diretamente os sem-abrigo, mas a verdade é que muitas das pessoas que vêm para o nosso serviço ou são efetivamente sem-abrigo ou estão na iminência de ficar como sem-abrigos. A verdade é que as pessoas chegam a esta situação muito por escolhas individuais, logicamente, mas também por questões e falhas que há no sistema. Há vários pontos que nós nos podemos focar, mas assim de um modo muito geral, o facto de existir, por exemplo, a proteção social, os apoios sociais chegam com alguma demora, às vezes há alguma dificuldade a chegar a estes apoios sociais, a questão das casas, da habitação. As pessoas cada vez mais trazem este problema, que não conseguem ter acesso a uma habitação acessível e que consigam ter algum suporte para começar, porque a verdade é que se nós não tivermos uma casa garantida, muito dificilmente conseguimos manter, por exemplo, um emprego, que é outra área que também há alguma precariedade, o facto de haver muitos trabalhos precários, muitos trabalhos que não têm um mínimo de segurança para as pessoas. E eu referi também a questão da saúde, quando fiz esta reflexão, a questão da saúde, porque nós paramos cada vez mais com pessoas com situações que todas estas escolhas individuais vêm muito ligadas ou às dependências
ou a falta de acompanhamento nas doenças mentais. Isso é uma grande falha no sistema, na nossa visão de quem trabalha diretamente com estas pessoas, que às vezes não são acompanhadas devidamente, e tudo isto, o conjunto disto, leva eventualmente a algumas necessidades que se prendem basicamente por isto: uma habitação estável, um emprego reconhecido e que a pessoa consiga mantê-lo tendo, por exemplo, acesso a níveis de saúde básicos. E às vezes nós pensamos, ok, é saúde mental ou são as dependências, que são coisas que são muito, que nos dizem muito, mas às vezes não é só isso. Às vezes nós deparamos com pessoas que até tinham um emprego, mas, sei lá, a dentição começaram a perder, não tiveram acesso a cuidados de saúde e que facilmente perdem o trabalho por isto. Pois como é que mantêm a casa? E isto é uma cadeia. Às vezes não é só uma situação em si, é todo um conjunto de situações que se vão perdendo. Pronto, e é isto. Não há propriamente uma causa específica, é todo um conjunto de coisas que vão falhando e que levam a que as pessoas estejam realmente nestas situações. E pronto, mas no dia-a-dia desta população, o que é que tu sentes que é o mais difícil de garantir? As necessidades básicas que são mais difíceis de garantir? Então, dada a experiência que também tens e a proximidade. Então, a verdade é que as pessoas com que nós lidamos, eu não referi isto, mas também mais para conhecimento geral e por curiosidade, o Centro São Cirilo apoia diretamente, maioritariamente, sem-abrigos, num dos nossos apoios, num ramo daquilo que é o nosso apoio, que é o acesso aos balneários. É um balneário social, onde as pessoas podem ir lá, da parte da manhã, podem ir lá gratuitamente. Aquilo é para ordem de chegada, nós cedemos toalhas, gel de banho, shampoo, às vezes alguns produtos de higiene mais íntima, que as pessoas possam necessitar, e a verdade é que aí sim lidamos muito mais próximo com as pessoas. E a verdade é que a habitação é algo lógico, que as pessoas, muitas delas não têm. Curiosamente, nós temos algumas pessoas que são sem abrigo, mas que trabalham, efetivamente, mas que o trabalho é tão precário que não dá para garantir o mínimo. Sim. A maioria das pessoas que nós atendemos neste serviço, e falando especificamente neste serviço, são pessoas nacionais, ou seja, são pessoas que têm acesso, por exemplo, ao RSI, mas com um RSI não conseguem manter uma habitação, e depois, não tendo habitação, foi o que eu disse, manter um emprego é praticamente impossível. Existem, efetivamente, alguns apoios, e este também, fazemos o que podemos dentro desta área, que é encaminhar estas pessoas para outras instituições que possam dar ajuda, por exemplo, a nível da comida. Não é um serviço que nós tenhamos direcionado para este público, e por isso também fazemos o encaminhamento para outras instituições. Por exemplo, a Igreja de Marquês sei que faz os jantares, depois temos outras instituições que fazem o almoço e nós direcionamos para estas pessoas, mas é precário, é muita gente, basta ir ao Marquês à noite e ver-se que é mesmo muita gente, e que muitas vezes é muito difícil dar resposta a isto. Por isso sim, a habitação e os cuidados médicos de saúde básicos e a alimentação realmente são os focos principais. Alguma forma de, em parceria com o Centro São Cirilo, alguma instituição pública consiga complementar essas falhas que vocês não conseguem chegar a todos os sem-abrigos, ou todas as suas necessidades que nessas têm? Sim, então, o Centro São Cirilo, naquilo que são as respostas sociais, o Centro São Cirilo não é uma resposta de primeira linha. Ou seja, para integrar os nossos serviços principais, as pessoas precisam de ter alguns critérios, e um dos critérios, por exemplo, que possamos assim mais abranger se calhar o facto das pessoas serem sem abrigo, é a capacidade de se integrarem numa comunidade de inserção, que é o Centro São Cirilo. Isto implica que nós não consigamos dar resposta a estas pessoas diretamente. Eu não consigo, e isto é a realidade, eu não consigo integrar numa comunidade de inserção estruturada, que mantém regras e que mantém coisas que as pessoas precisam de cumprir, em que o objetivo é que a pessoa esteja um mínimo período de tempo para se empregabilizar e para se autonomizar. Eu não consigo ingressar uma pessoa que está na rua há, 5 anos. Isto é muito difícil, porque as pessoas perdem muito daquilo que é o normal da sociedade. As pessoas perdem rotinas, as pessoas perdem hábitos, e que eu acredito piamente, trabalhando na área social, que existem outras instituições que consigam fazer este trabalho de uma forma mais complementar, e que o nosso trabalho no Centro São Cirilo para estas pessoas em específico é fazer um acompanhamento
tentando criar alguma relação com eles, por exemplo, nos utentes de balneário, tentando criar alguma relação, e fazemos isto de uma forma muito informal, mas que a verdade é que resulta, porque às vezes, sei lá, desaparece-nos um utente, já não vem tomar banho lá 1, 2, 3 semanas e nós vamos perguntando e vamos sabendo, e isto é criado lá e que tentamos fazer o máximo de encaminhamento. E a verdade é que o que acontece muitas vezes, nós temos um serviço de alojamento, como eu disse, com critérios muito específicos, que às vezes aparece-nos alguém que tem tudo, sabem olhar para alguém e dizer assim, não entendo porque é que esta pessoa está na rua, não há nada, e a pessoa vai lá uma vez, vai outra, e nós fazemos um trabalho multidisciplinar que eu considero incrível, que é, por exemplo, nós temos o nosso colega na recepção que muitas vezes vem falar connosco assim, pá, está aqui um rapaz que eu não consigo entender, tipo, algo que se passou, faltou aqui alguma coisa, temos que saber mais a história dele, ou vai passando de um, vai passando do outro, vamos perguntando, então, mas o que é que aconteceu? E vamos percebendo que, ok, se calhar esta pessoa enquadra, se calhar esta pessoa, nós conseguimos dar esta resposta. E essa pessoa acaba por fazer um pedido de alojamento e realmente é alguém que consegue integrar o serviço de alojamento e fazer um percurso muitas vezes incrível e que dá muito gosto de ver. Muito bom. Então, desculpem, perdi muito aqui, entretanto, mas já me encontrei. Pronto, nós sabemos que o acesso, agora mudando aqui um bocadinho o foco para a parte mais alimentar e de refeições, nós sabemos que o acesso a refeições e a bens alimentares diários, obviamente, é muito importante. Que impacto é que estes serviços têm na vida das pessoas nesta situação? Por exemplo, falamos no banco alimentar, nas doações, pronto, naquele encaminhamento que tu acabaste de falar há bocadinho para os centros que fazem o almoço ou o jantar. Sim. Se calhar na minha cultura não é bem esta, sim, mas nessas instituições que dão algum tipo de apoio. Sim, é assim, as pessoas... sei lá, nós sabemos que na cidade do Porto é praticamente garantido, nós dizemos isto muitas vezes num contexto bastante informal, mas que ninguém morre à fome, no sentido em que existem bastantes instituições e ainda bem, bastantes equipas de rua que dão este apoio, principalmente à hora de jantar, e cada vez mais vemos pessoas simplesmente que se juntam, comunidades que se juntam, muito ligadas à igreja, por exemplo, e que criam estes grupos e que de forma até muito autónoma acabam por criar realmente uma coisa que faz sentido, que é fazer uma ronda em X lugar, que não há, que há esta falha, que vamos vendo, e que fazem parcerias, por exemplo, com supermercados, de uma forma muito informal, percebem? A verdade é que é necessário mais ajuda, é necessário algo mais estruturado e que consiga de alguma forma, sei lá, por exemplo, não existe nenhuma... pelo menos que eu tenha conhecimento, isto não é certo, não levem que eu digo muito a sério, mas não existe, por exemplo, nenhuma equipa que faça a ronda dos pequenos almoços. No entanto, nós ouvimos constantemente que o pequeno almoço é a refeição mais importante do dia. Então isto aqui parece-me um bocado estranho, nós pregarmos uma coisa, mas depois não termos garantido para as pessoas que mais necessitam, na verdade, porque se calhar se eu não tomar o pequeno almoço, eu consigo chegar à hora do almoço e tenho uma refeição incrível lá feita pela nossa cozinheira. Mas aquelas pessoas não, aquelas pessoas se calhar vão todas, por exemplo, à casa da mãe Clara, que está cheia de gente, provavelmente porque é dos poucos sítios no Porto que serve almoço, e que muitos deles se calhar nem vão porque com a vida deles esqueceram-se da hora, que isso acontece 1000 vezes, eles dizem, temos que ir porque está na hora, aquilo tem horas. Chegarem lá depois da hora já não comem. Isto não acontece connosco, não é? Eu tenho sempre uma moedinha no bolso que se eu precisar de ir ao café, eu vou, não é? Isto não acontece com estas pessoas, por isso era preciso uma resposta mais estruturada que tivesse em consideração todas estas necessidades. Falar especificamente sobre os problemas que existem na hora das refeições que os sem-abrigos se deslocam, mas estávamos a compreender um pouco melhor o trabalho que o Centro São Cirilo tem na recolha e distribuição de alimentos. Especificamente a questão dos desafios que apresentam a nível logísticos e também operacionais. Não sei se consegues me detalhar melhor. Sim. Então, o Centro São Cirilo, vou-vos falar dos 3 maiores apoios para nos focarmos um bocadinho naquilo que é as doações no Centro São Cirilo. Nós temos um serviço de alojamento, temos um serviço de apoio em refeição, pessoas que vão lá só fazer as refeições, e temos um serviço de apoio em cabaz alimentar. Todos estes serviços têm por base um projeto de vida e, como eu disse no início, o grande objetivo é a autonomização e a capacitação e a empregabilidade. Isto é a lógica do São Cirilo, é para isto que nós trabalhamos, para a autonomização completa de uma pessoa, de um agregado. Pronto, estes 3 serviços, todos eles
têm como dependência as doações. Os nossos cabazes alimentares são semanais, são dos poucos cabazes na cidade do Porto que integramos semanalmente. As refeições é o que é, não é? São refeições diárias, e o serviço de alojamento também depende destas doações. Logisticamente, como é que nós funcionamos? Nós temos bastante voluntários, nós neste momento temos cerca de 70 voluntários que fazem parte do Centro São Cirilo e que colmatam a grande maioria daquilo que é o Centro São Cirilo, é muita gente. Nós somos uma equipa bastante pequena para aquilo que são os nossos voluntários, e parte destes voluntários o que faz é, uma das equipas é a equipa de recolha alimentar, vão aos supermercados durante o dia e recolhem os alimentos para vir para a instituição. Estes alimentos chegam à instituição e temos outra equipa que os separa para colocar no cabaz alimentar ou para ter alguma parte para a nossa instituição, para aquilo que são os serviços de refeição e de alojamento. Isto tudo é dependente de voluntários, nós não temos equipa, infelizmente, que consiga colmatar isto, não temos forma nenhuma de ir, por exemplo, nós temos neste momento cerca de 3 supermercados diários, mais um ao fim de semana, e nós não temos forma, não temos logística para nós irmos buscar. Ainda para mais, temos um horário muito fechado, porque as pessoas têm que vir buscar os cabazes alimentares até ao final do dia, que é o que é razoável, até às 7 da noite, e por isto tudo tem que ser em horário, digamos, laboral. Isto implica uma disponibilidade enorme dos voluntários, e é preciso então outra equipa para construir os cabazes, que basicamente faz a distribuição dos cabazes alimentares pelas famílias. E todos os alimentos que vocês têm ou recebem no centro, ou que vão buscar, é tudo doações? Há alguma parte em que é comprada para vocês? Sim. O centro que compra? Sim, eu gostava muito de dizer que nós trabalhamos na base das doações, mas infelizmente não é isso que funciona. Nós, por exemplo, e falando-vos muito especificamente de uma questão, há uns tempos nós falamos que uma das grandes falhas do nosso cabaz alimentar, daquele que damos no serviço de cabaz alimentar, maioritariamente acompanhamos famílias. E uma das nossas maiores falhas é que nós não conseguimos dar carne e peixe, doações de carne e peixe. E o centro não tem a capacidade para comprar, porque já faz essas compras para a própria instituição, para as pessoas comerem lá diariamente, no serviço de alojamento e de refeição, e por isso nós não conseguimos doar isso. Às vezes surge alguma parceria, nós já tivemos uma parceria, por exemplo, com enlatados, atum, sardinhas, pronto, e aí obviamente que ajuda bastante. Tentamos fazer a substituição através daquilo que chega das doações, enlatados, salsichas, feijão, tentamos substituir a proteína nesse sentido, mas não é a mesma coisa, eu não vivo à base de feijão e de salsichas na minha casa, não é de toda a mesma coisa, mas pronto, é o que dá no momento. Mas sim, essa é uma das nossas principais dificuldades, é conseguir integrar aquilo que nós acreditamos que é o aceitável num cabaz que tem por base as doações. O cabaz alimentar, para vos explicar, ele tem uma base e os produtos que vêm na base, eu não sei de cor, mas tem, por exemplo, leite e óleo ou azeite, arroz, um enlatado, pronto, e acho que é cereais. Pronto, e acho que na base é isto. Isto é a base, ou seja, isto é o que o Centro São Cirilo garante, percebem? E garante mesmo, porque se faltar, nós vamos ter que comprar. Isto é o que vem, independentemente de tudo. Isto é ajustado sempre, obviamente, porque nós trabalhamos com famílias também. Isto é ajustado ao número de crianças e adultos no agregado familiar, é ajustado também às restrições alimentares, sejam elas religiosas, médicas, o que seja. Mas pronto, esta é a nossa base. Tudo o que vem a mais vem muito das doações, mas, sei lá, é muito raro vir leite nas doações. Isto não aparece, não vem azeite nas doações, de certeza. Pronto, é isso. Principalmente nos últimos tempos. Sim. Mas pronto, tu há bocado tocaste nas parcerias, que tinham parceria com, já não me recordo, mas... Sim, temos algumas enlatados. Isto também era uma coisa que nós queríamos perceber, se o centro tem parcerias, por exemplo, com empresas, restaurantes, produtores, supermercados. Há estas parcerias, são suficientes? Há de vez em quando, há sempre, não há de todo? Não, nós temos parcerias com supermercados e são parcerias fixas, com pelo menos três grandes cadeias de supermercado. Temos parcerias com instituições que têm por base este combate do desperdício alimentar.
mas não conseguimos ter parcerias, por exemplo, com restaurantes, porquê? Muito pela questão do horário, porque nós não temos a logística, na verdade, é o que nos impede, que é o facto de nós não termos ninguém que vá buscar, não é prático, no dia-a-dia da instituição não é fazível, nós temos alguém que vai buscar as doações, sei lá, à meia-noite ou às 10 da noite, isso não funciona assim, então não temos estas doações. Às vezes acontece termos pessoas, sejam elas voluntários, conhecidos da instituição, muitas vezes ligadas aos próprios jesuítas, que são produtores, por exemplo, e que trazem algumas doações para o centro. E às vezes alguns contactos que nós vamos tentando ter. Às vezes, por exemplo, chegam empresas que querem fazer voluntariado corporativo e nós vamos sugerindo, ok, em vez de voluntariado, aqui uma ação pontual, porque é que não fazem uma doação de X? Às vezes empresas, por exemplo, de enlatados ou de algo mais, pronto. E este é algo benéfico para nós também. Eu gostava agora de explorar um pouco a tua opinião sobre esta questão da inovação ao combate especial alimentar que nós estamos a querer implementar com o Food Connect, mais especificamente a plataforma que visa replicar a doação de alimentos que foi originada no Chipre, só para dar um contexto. O objetivo, então, é fazer uma ligação entre produtores, restaurantes, organizações sociais e agricultores, criando uma rede eficiente que reduz o desperdício alimentar e o impacto ambiental. Ao mesmo tempo, combate a insegurança alimentar, como agora referimos, que é esta falha, porque é que não há o pequeno almoço. Sim. Por isso, eu gostava de perguntar que potencial identificas, ou consegues ver, numa solução como a plataforma do Food Connect para melhorar o vosso trabalho no terreno. Então, a verdade é que nós temos outras aplicações que funcionam bastante bem, mas que são para as pessoas, não é? Para as pessoas que podem pagar, para as pessoas que podem... Sim. Então, na verdade é só adaptar isto àquilo que é o social e que é a grande necessidade que vem das pessoas que não têm, não é? Por isso eu acho que faz todo o sentido existir uma aplicação, existir uma plataforma que consiga, na verdade, estimular a comunicação, que eu acho que é isso que muitas vezes falha na área social, naquilo que é o social e que agora, nesta situação específica, envolve as empresas, não é? Envolve restaurantes, envolve supermercados, o que seja, mas na verdade é isso, é estimular a comunicação entre as pessoas e tornar fácil um processo que muitas vezes não é. A verdade é que uma aplicação assim, na minha perspectiva, poderia também ser uma forma de reeducarmos ou repensarmos a forma como vemos estas doações. Ao bocado, de forma muito informal, estávamos a falar sobre isto, que às vezes é incrível, eu acho que é só de evoluir esta consciência que as empresas têm do que é o social e daquilo que é preciso ajudar e que é preciso haver uma responsabilidade social dentro das empresas, que ok, o objetivo é ganhar dinheiro, mas sentirem que têm esta obrigação de ajudar e colaborar socialmente, mas termos de alguma forma uma base para que estas empresas vejam as doações de uma forma mais pessoal, de alguma forma. Às vezes as doações chegam e não deixam de ser doações e não deixa de ser incrível receber, porque a verdade é que muito do nosso trabalho não ia ser possível sem isso, mas a verdade é que chegam às vezes de uma forma que eu não gostava de receber em minha casa e que eu não recebo em minha casa, não é? E às vezes o estado das coisas não vem incrível, às vezes a forma como é entregue também não é incrível, e acho que também poderia servir, também poderia ter esse propósito de consciencializar para todo o processo, que isto chega ao nosso centro de uma forma, mas que depois nós temos voluntários que vão estar a separar tudo, e que não é bom estarmos a separar uma fruta podre à beira de uma fruta boa e estar a limpar as frutas e claro que no fim o objetivo é cumprido, que é as pessoas que se calhar comem uma fruta que às vezes estão uma semana sem comer, né? Fruta, por exemplo, mas por outro lado também é de alguma forma desrespeitoso para com quem no final vai comer essa fruta, saber que todo o processo é assim. E às vezes as pessoas não têm consciência, quem vai levar os cabazes não tem esta consciência, mas nós temos enquanto técnicos, então também é importante passar isto às empresas, que ok, é incrível darem, mas se calhar é melhor tentarmos arranjar uma forma de que estas doações sejam mais conscientes possível. Sim, assim, também com a plataforma aqui um dos objetivos é quem tenha mais, ou seja, os doadores. Sim. Aqui para tentar mitigar aqui o desperdício alimentar, um dos grandes objetivos também do projeto, eles põem na plataforma o que têm,
o que tem em excedente, digamos Sim. assim, o que tem que iria para o lixo se alguém não fosse pegar. E do outro lado, os receptores podem escolher, ok, tenho esta variedade toda, eu posso escolher isto porque é isto que me faz falta, isto aqui não faz tanto, pronto, portanto isto também acaba por dar mais controlo a quem recebe daquilo que iria buscar. Claramente, sim. E iria receber. Portanto, a próxima pergunta seria, e eu acho que também vai de encontro àquilo que nós estamos a falar agora, que é como é que esta digitalização e tecnologia podia ajudar nesse sentido. Sim. Só o facto de ser... E acho que pode passar por aqui também. Só o facto de ser digital é muito mais eficaz, muito mais ecológico, muito mais rápido. E nós na área social temos pouco tempo, portanto tudo isso é vantajoso. E é isto, é muito na base de melhorar a comunicação, melhorar o contacto. Isto é aquilo que eu considero ser um grande problema naquilo que é a área social, naquilo que é ajudar o próximo, é a falta de comunicação, porque às vezes se calhar eu até tenho mais X coisa, mas outra instituição precisa, outra instituição tenha mais outra coisa, mas nós precisamos. Se calhar esta comunicação melhorava através de uma aplicação deste género, de uma plataforma deste género. Ok, bom. Eu quero um pouco mudar agora para uma abordagem mais reflexiva. Queria compreender que caminhos consideras fundamentais para que no futuro conseguimos reduzir significativamente a exclusão social e alimentar a nossa cidade de forma mais sustentável. Esta questão do desperdício, que as pessoas não têm consciência, gostava de compreender quais são os caminhos que podemos seguir daqui para a frente que consideras que podem colaborar para esta diminuição da exclusão social. Então, eu acredito que nós conseguimos trabalhar este tema trabalhando, lá está, nesta base da consciencialização, da partilha do que é e do envolvimento das pessoas. Eu não tenho dúvidas nenhumas que, por exemplo, eu tendo voluntários na instituição, isto lhes traz a eles e para a própria vida deles uma consciencialização daquilo que é os problemas sociais deles, dão uma cara àquilo que nós vemos que é um problema social, mas eles têm uma cara, percebem? Eles veem alguém todos os dias, não somos, não é dizer, ok, as pessoas passam fome, ok, mas eles veem alguém que efetivamente não tem o que comer. Por isso o facto das pessoas se envolverem nas instituições já é uma grande ajuda. Depois, olhar todo o sistema social de uma forma mais capacitadora, deixar um bocadinho o assistencialismo de parte, que é muito associado à área social, e trabalhar as pessoas de uma forma mais íntegra, no sentido de trabalhar as áreas de uma forma multidisciplinar, de uma forma que envolve tudo, e não trabalharmos por secções, não trabalharmos a saúde mental e depois deixamos de lado a saúde mental e vamos trabalhar o emprego, depois deixamos o emprego de lado e trabalhamos a habitação. Trabalhar de uma forma, se calhar eu dar, por exemplo, isto é um exemplo que me veio agora à cabeça, não está nada estruturado, mas sempre dar uma casa da Câmara a alguém, mas trabalhar o emprego com esta pessoa. Esta pessoa não tem dinheiro para ter uma habitação porque não consegue pagar uma renda altíssima. Acho incrível que haja habitação social, mas então eu vou pôr esta família nesta casa, mas vou trabalhar com eles técnicas para procurarem trabalho, vou dar-lhes formação, vou procurar formas de que estas pessoas se envolvam, melhorem a vida delas, através mesmo da autonomização, e não simplesmente dizer, ok, tenho a habitação garantida, check, percebem? E agora ela fica ali e está feito. Que é isto que acontece, na verdade, no nosso sistema. Nós damos casas sociais, e é incrível, mas depois não trabalhamos com estas pessoas a importância de manter um trabalho, não trabalhamos com estas pessoas da educação, se calhar, não olhamos para a saúde delas de uma forma integral, por isso deixar um bocadinho o assistencialismo de parte e trabalhar de forma... olhando para a pessoa num todo, naquilo que é todas as vertentes da vida dela. Ok. Sara, muito obrigada. Acho que discutimos aqui os pontos essenciais. É realmente muito importante trazer consciência sobre estas questões sociais. Mesmo questões ambientais também são muito importantes, mas olhar para este problema de desperdício e de excessos e de necessidades do outro lado como algo mais... de uma forma mais geral, de uma forma mais estrutural, e não olhar, lá está, para as secções que tu falaste que muitas vezes são separadas. É aqui muito importante nós olharmos para os problemas de todas as formas e conseguirmos pensar em soluções que sejam efetivamente importantes para várias áreas no mesmo ponto, várias áreas do mesmo problema, como por exemplo o desperdício alimentar, que pode tocar aqui também as áreas sociais e talvez muitas outras áreas
E isto é realmente importante para trazer a consciência das comunidades, das pessoas em geral. E agradecemos-te muito por teres vindo e por teres também partilhado a tua experiência, aquilo que tu fazes no dia-a-dia e do Centro São Cirilo. E é isso. Queremos acreditar que este episódio seja um convite à ação, coletiva ou individual, para continuar este progresso para um futuro melhor, mais sustentável. Venham conhecer o Centro São Cirilo, é incrível. Podem ir lá, fazer uma visita guiada, é incrível, maravilhoso. Voluntariar-se. Voluntariar-se, obviamente. Também é muito importante. Exatamente, mas sim. Obrigada. Não se esqueçam de acompanhar as redes sociais e o podcast do Food Connect e o trabalho do Centro São Cirilo para mais informações e atualizações. Até ao próximo episódio. Muito obrigada a todos que nos ouviram. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de deixar o vosso gosto e de partilhar com amigos e família. Até ao próximo episódio. Recordamos que o projeto Food Connect é cofinanciado pela União Europeia através do programa LIFE. No entanto, os pontos de vista e as opiniões expressos são da exclusiva responsabilidade da Inova Mais e da Zero, e não refletem necessariamente a posição da União Europeia, não podendo estas entidades serem responsabilizadas pelo seu conteúdo.